Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A grave crise econômica que atinge a Venezuela tem provocado um êxodo de pessoas para os estados que fazem fronteira com o país. Em Pacaraima, em Roraima, os venezuelanos vêm para comprar mantimentos em falta em seu país, mas muitos ficam. De acordo com a Polícia Federal, apenas em 2016 já foram feitos mais de 1.800 pedidos de refúgio. De 2010 a 2015, esse número ficou em pouco mais de 1.000 pedidos. Mas o governo do estado avalia que já tenham entrado cerca de 30.000 venezuelanos no estado. Para dar assistência a essas pessoas, o governo do estado criou um gabinete de crise, que reúne as secretarias do Trabalho, Assistência Social e outros. O Câmara Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir essa crise com os deputados roraimenses Carlos Andrade, do PHS, e Irã Gonçalves, do PP. Deputados, como é que está essa situação no estado? O estado tem condição de suportar essa crise? Deputado Carlos Andrade. Vânia, eu penso que essa situação, o Estado já está assolado por uma situação que o Brasil está vivenciando, né? E para nós, o Estado de Roraima é um Estado pequeno, de pequeno porte, em desenvolvimento, veio agravar muito mais essa migração venezuelana. Mas nós podemos tirar disso também, Vânia, um fator que é importante. Não importa os prédios, não importa as instalações. O homem, desde os seus primórdios, ele vem buscando onde está o alimento. Hoje, sobre o globo terrestre, nós temos 7,5 bilhões da população mundial. E o venezuelano não está muito diferente do que está acontecendo no resto do globo, na Europa, por exemplo. E o Estado não vai suportar, não suporta isso, e vai gerar um desemprego, que já temos uma forte crise na área de empregabilidade ali no Estado. O parque industrial é um parque industrial pequeno, o parque comercial muito remoto também, e aí a crise realmente, o Estado não suporta aquilo lá, não vai suportar mesmo. Deputado Irã Gonçalves, como é que o senhor vê essa situação? Bom, saudar o meu querido amigo Carlos Andrade, você, prazer estar aqui de novo, e nós detectamos isso já há algum tempo. Eu fiz uma gestão, eu sou vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e fiz uma gestão junto ao ministro Ricardo Barros, que nós fizéssemos uma ajuda humanitária para essas pessoas que você colocou, que vêm da Venezuela e ficam não só em Pacaraima, mas como Boa Vista. Hoje Boa Vista está cheio de venezuelanos a perambular pelos sinais, trabalhando em subempregos, ocupando o mercado de trabalho dos nossos roraimenses, porque nos restaurantes, outros serviços, eles se submetem a salários menores. E isso gera mais desemprego, que o Carlos referiu aqui, no nosso estado. E, rapidamente, o ministro Ricardo Barros nos autorizou a levar para Boa Vista uma ajuda de remédios, equipamentos, insumos, para que nós possamos fazer uma ajuda emergencial a Pacaraima no valor de aproximadamente 2 milhões de reais de medicamentos, remédios, vacinas, imunobiológicos, equipamentos e ambulância também. Esses kits que chegaram hoje em Boa Vista, eles vão atender aproximadamente aquela população que foi levantada pela Frente Nacional do SUS. O SUS tem uma força nacional, fez um levantamento e avaliou que essa ajuda será suficiente para nós ajudarmos aquelas populações por aproximadamente 2 meses. Por outro lado, nós também temos uma crise nos nossos hospitais em Boa Vista. Para você ter uma ideia, no Hospital da Criança, no único Hospital da Criança Municipal, Santo Antônio, que tem 14 UTIs, leitos de UTIs, às vezes, outro dia, a presidente do Conselho Regional de Medicina do meu estado, Brenda Avelino, me falou que nós tínhamos lá 11 venezuelanos, crianças venezuelanas nas UTIs. E isso aumenta a demanda do nosso trabalho na rede pública de saúde, aumenta nossos delitos, aumenta também o tráfico internacional de armas e drogas, porque na Venezuela, o governo bolivariano, principalmente do presidente anterior, Hugo Chávez, ele
armou os conselhos comunais, que são conselhos que estão dentro dos municípios para preservar o governo bolivariano. E o governo Hugo Chávez comprou, àquela época, quando o petróleo estava a $140, comprou jatos Sukhoi, que inclusive fazem voos na nossa fronteira, ameaçando a nossa soberania. Comprou também fuzis AK-47 e distribuiu na população. E essa população no estado do Bolívar que está com fome, às vezes atravessa a fronteira e vende armas que estão, inclusive, sendo utilizadas pelas facções Comando Vermelho e PCC no Brasil, não só em Roraima. Pois é, quando a governadora criou esse grupo de trabalho para atender essa população, pelo que eu li, houve uma consideração, se criar uma estrutura permanente de assistência a essas pessoas, um lugar estável para recebê-las e tal, como fez o Acre na crise do Haiti, se não poderia incentivar. Mas, por outro lado, o Brasil tem essa tradição humanitária de receber quem procura refúgio aqui. Como é que os senhores veem essa questão? Quer dizer, atende ou não atende? Vânia, eu vejo como uma situação complexa. Você instalar essa receptividade é estimular, porque hoje a Venezuela ela passa por uma forte crise, né? Econômica, social. Hoje a Venezuela está realmente. E só que tem quando você instala essa receptividade, você estimula, motiva e traz isso para o lado também. E quando você já tem uma população, 500 mil de habitantes aqui, passando por dificuldade em função da crise que o Brasil e automaticamente o estado de Roraima também vem perpassando, por questão da empregabilidade, por questões da renda, né? Então, é uma situação complexa, inclusive nós coloquei agora essa semana na casa, protocolei um requerimento para criar uma comissão uma comissão externa para debater essa questão também, né? Esse é um primeiro ponto que nós protocolamos e queremos debater como atuar nisso, porque aí tem uma ação do Ministério da Saúde que nós tivemos, eu estive também com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, nós tivemos com o ministro da Justiça também, um posicionamento, só que são pontos divergentes. E essa é uma crise não é isolada, por exemplo, aconteceu há muito pouco tempo aqui no Acre, com os haitianos. Está acontecendo em Roraima. E, aliás, está acontecendo por todo o mundo, como eu falei agora há pouco, por exemplo. A Europa, nós estamos vendo aí vidas humanas se perdendo naquelas transposições ali, né? Buscando, porque na verdade eles estão buscando alimentos, estão buscando onde tem um amparo para suas famílias, né? E Roraima não está diferente. E aí eu acho complexo essa situação. Vamos recepcioná-los? O que nós vamos fazer? Vamos... Desculpa só te interrompendo, como nós somos amigos, temos essa liberdade. E, olha, você falou de uma coisa interessante, subnotificação de refugiados. Para você adquirir status de refugiado, existe um protocolo da Polícia Federal que você tem que entrar com um pedido e esse protocolo ele sofre uma avaliação num determinado lapso temporal. O que está acontecendo lá em Roraima? E eu coloquei para o ministro Alexandre de Moraes que nós estamos com uma subnotificação imensa, porque os venezuelanos vão à Polícia Federal, que ela não estava preparada para um afluxo tão grande de pessoas em tão pouco tempo. Então, eles não conseguem o protocolo, porque a partir do momento que você consegue o protocolo, você começa a ter direito de trabalhar provisoriamente, você é identificado, enfim, você começa a fazer parte do local onde você está refugiado. E lá, como nós não temos estrutura para, pelo menos, protocolizar os refugiados que vêm ao Brasil, hoje a fila de espera para se conseguir uma audiência na Polícia Federal, ela vai a março do próximo ano. Então, esses dados que você colocou aí são subnotificações. E realmente nós temos lá, e você, se fosse lá, poderia ver, nas ruas nós temos muitas pessoas perambulando, pessoas pedindo esmola, indígenas, porque nós temos lá crianças, nós temos indígenas, porque lá na nossa fronteira nós temos uma área de 100 quilômetros que é uma reserva de São Marcos. Ao lado, a nossa reserva, a Raposa Serra do Sol, todas as duas fazem fronteira, e do outro lado nós temos o Parque Nacional Canaima, que é um parque que está cheio de índios pemons, que vêm para o Brasil também por conta de que não tem mais alimento. A situação está muito grave na Venezuela. Para você ter uma ideia, eu sou oftalmologista, tenho muitos clientes que são transportadores de alimentos, que nós vendemos alimentos
muitos alimentos, que também impacta na inflação do nosso estado, porque eles compram em grande quantidade, aumenta a procura, aumenta o preço. E eles, para entrarem no estado Bolívar, para irem a Porto Ordaz, para irem a Ciudad Bolívar, eles têm que ser escoltados pelo Exército, porque senão os caminhões sofrem saques, para você ver como a coisa está muito grave lá. E o Carlos, como o Carlos falou, ele requereu essa comissão externa e o ministro da Justiça já nos deu ciência de que formou um gabinete de crise, que é composto de vários ministérios, que está lá em Boa Vista hoje, inclusive, para fazer uma avaliação, para ver as necessidades, inclusive na questão que o Carlos, até nessa conversa informal que tivemos previamente, o Carlos falou da nossa questão prisional lá, que também é muito grave, e esse gabinete ele vai fazer um raio-x do nosso estado para dar subsídio para que o governo nos ajude mais ainda do que está nos ajudando. Bom, a gente vai fazer só um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco com essa conversa. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a crise de imigração de venezuelanos para Roraima com os deputados Irã Gonçalves, do PP, e Carlos Andrade, do PHS, ambos do Estado. Deputados, quando houve a crise do Acre, o Acre formou primeiro uma base em Brasileia, se não me engano, depois em Rio Branco. O senhor estava falando das dificuldades da Polícia Federal para atender, eu estava me recordando, eu fui a Rio Branco e eles começaram, o Ministério do Trabalho atendia os refugiados num auditório, né, porque as instalações normais não eram possíveis, quer dizer, ali se formou um atendimento de emergência. Mas, oficialmente ou não oficialmente, esses refugiados chegavam lá e iam embora para o sul e para o sudeste do país. Né? Pegavam ônibus para sair do estado. Os senhores acreditam que é possível fazer alguma medida oficial nesse sentido? Vânia, nós entendemos que é necessário se fazer nesse formato. Eu não consigo ver de outra maneira. Primeiro porque o Brasil ele já tem uma característica acolhedora. Como nós falamos aqui, basta ver o que nós passamos pelo Acre. E Roraima não é muito diferente. O que eu acho inusitado em todo esse processo, que o Brasil e o estado de Roraima, praticamente, eles não se prepararam para esse momento. Nós não nos preparamos, até porque nós estamos vivendo a nossa crise, uma crise interna, global, porém interna. Você está vendo aí a aprovação da 241, visando uma redução de gastos e tal, né? Então nós estamos nesse momento. E Roraima especificamente, diante dessas variáveis, dessas circunstâncias, a Polícia Federal não está pronta para fazer não está pronta para fazer essa receptividade ainda, né? Quer dizer, precisa se fazer uma gestão. Foi essa ação. Eu não estive com o ministro da Justiça, mas vocês estiveram juntamente com a governadora, não é isso? O que eu fiz foi protocolar realmente um requerimento para a criação da comissão externa. O que nós estamos fazendo são algumas ações e o governo do estado já está tomando uma ação nesse sentido. E eu não consigo fazer de um modo diferente, não consigo ver um modo diferente de fazer essa ação para que aconteça de uma forma organizada. Só até a guisa de completar o que o Carlos falou, a nossa bancada é muito sensível. Ontem nós tivemos uma reunião para definir nossas emendas impositivas de bancada. E a bancada, muito rapidamente, identificando esse aumento da demanda na assistência, nós dobramos os recursos da média de alta complexidade. Nós chamamos MAC no SUS. Nós dobramos de 70 milhões para 140 milhões, já pensando que nós vamos ter um aumento da demanda do SUS. Mas voltando à questão da migração, há uma característica diferente nas duas migrações, entre os haitianos e os venezuelanos. O que acontece? Os haitianos não veem possibilidade de uma melhora a longo prazo nas condições do Haiti, que eu conheço, é um país que foi dizimado por um terremoto e agora foi dizimado de novo por um terremoto de grau 3, sem perspectiva alguma, né? Um furacão, desculpa, de grau 3, quer dizer que devastou mais ainda. Agora mesmo falando com um amigo meu que é do Médicos Sem Fronteira e que está lá no Haiti, ele falou, a situação está tão difícil que tem algumas comunidades onde morrem por arma de fogo 30 pessoas por mês. Quer dizer, as pessoas estão se matando por comida, por coisas básicas,
E os haitianos não têm essa perspectiva de voltar. Quando eles vão para um país, eles querem se fixar no país. O que acontece com os venezuelanos é que os venezuelanos, muitos, vêm e voltam porque a Venezuela é um país maravilhoso, rico em riquezas naturais, minério, tem muito ouro, tem muita casterita, tem muito petróleo, tem turismo, rico em pescado, grande produtor de lagosta, turismo. O país, o que o venezuelano entende do país dele é que o país está momentaneamente sem condições de dar uma qualidade de vida digna ao seu povo, mas que há uma perspectiva de mudança no país. Então, esses venezuelanos, porque, olha só, os venezuelanos eles se concentram em Boa Vista. Se eles quisessem ir procurar uma estrutura mais definitiva, nós temos uma estrada asfaltada, a BR-174, que é muito fácil se chegar a Manaus, que é um mercado muito maior. Nós temos um parque industrial maior, onde tem mais possibilidades de empregos e tudo. Os venezuelanos eles ficam circundando em torno do Estado do Bolívar porque sempre há uma perspectiva de retorno. Eu acho que essa solução dessa crise humanitária, ela passa por uma mudança do governo bolivariano que levou o país à bancarrota. Pois é, essa era a minha próxima pergunta. O Brasil é membro do Mercosul, da onde a Venezuela participa, da Unasul. Os senhores acreditam ou não, ou acham que é recomendável que essas organizações entrem para se discutir em termos regionais essa crise? Porque é uma crise política, né, como o deputado Irã falou, mas é uma crise também da região, né? Será que essas entidades internacionais, esses países que também são irmãos, não deveriam estar atuando nisso? O Brasil sozinho resolver? Eu penso, Vânia, que é necessário perpassar por isso, por essa discussão. O estado de Roraima, voltando só um pouquinho, o estado de Roraima, ele é abastecido com a energia da Venezuela. Só para você ter uma ideia. A maior produção de energia elétrica hoje que abastece o estado, mais de 70% o suprimento de energia vem da Venezuela. Então, quer dizer, é uma discussão muito forte. Então, essa crise venezuelana é uma crise de governos, eu acho que política de governos que está acontecendo, não é de agora, isso aí já demanda algum tempo, né? Nesse momento está no ápice da crise venezuelana, social, política, né? E a população está sentindo. O Irã colocou muito bem, o deputado Irã colocou muito bem, país rico em bens naturais. Venezuela tem até muito recentemente, ele tinha a maior produção de petróleo e a nação estava em posses tremendas, né? Chegou a ser o terceiro maior produtor de petróleo quando estava no auge da... Então, essa crise, eu penso que ela passa por essa discussão na região como um todo, porque não está só estourando aqui na Venezuela, não. Você pode observar que a gente tem alguns focos aqui e ali, mas esse da Venezuela está bem acentuado. Tem uma crise política no próprio comitê. Nós temos essa discussão, ela é muito forte. Uma hora a Venezuela está dentro, outra hora a Venezuela está fora. Então, quer dizer, é muito forte. Eu acho que esse aparato, eu acho que aí eu entro para uma questão humana mesmo. Precisamos baixar a cabeça para poder resolver essa questão, que ela é uma crise política e fenomenal. Como se trata de uma discussão porque eu acho que aí envolve soberania do país, e eu acho que o Brasil não pode se intrometer nas questões políticas, isso diz respeito ao povo e à classe política venezuelana. Nós vamos ter lá um referendo revocatório que pode, inclusive, dar cabo a esse governo que tem gerado tanto sofrimento aos venezuelanos. Porque nós que vivemos lá e que nós conhecemos muito a Venezuela, porque é muito comum as pessoas de Boa Vista, por conta da gasolina que é um presente, a gasolina é de graça. As pessoas vão muito fazer turismo na Venezuela. E as pessoas conhecem a Venezuela, como a Venezuela era próspera, era um lugar seguro para se ir. E hoje não se pode entrar na Venezuela sob pena de sofrer um assalto. Nós temos pessoas que já foram assassinadas lá, pessoas conhecidas... Sequestradas. Conhecidas nossas. Então, isso é uma questão, eu acho que a questão política é uma questão que diz respeito ao povo venezuelano. Mas
eu acho que o próprio Imagina, quando eu falo nessa discussão, eu não estou colocando o Brasil, eu digo uma discussão a nível de Mercosul, de fórum internacional na região. A gente discute muito, assim, eu sou secretário do Parlamento Latino-Americano e a gente tem feito discussões, mas são discussões que elas passam ao largo dessa questão política, até porque é uma questão muito nevrálgica. Nós estamos lidando lá com um governo onde há presos políticos, onde há um controle absoluto da imprensa. Se você for a Cuba, eu fui a Cuba há uns 3 meses atrás, em Cuba a gente só ouve propaganda da Venezuela, parece que a Venezuela é uma maravilha, né? E são políticas muito peculiares, eu acho que o próprio povo venezuelano vai resolver essa questão através desse referendo. É um povo muito politizado e hoje você vê que nas eleições legislativas o governo já teve uma derrota importante e isso é uma sinalização de que nós teremos ventos alvissaleiros no futuro de uma melhora das condições socioeconômicas e políticas do país. A gente está com o nosso tempo quase terminando, mas eu queria fazer uma pergunta. Existe alguma preocupação na área da segurança pública de Roraima com relação a quem está entrando? Quer dizer, existe o risco de entrarem, como os senhores falaram, tem sequestro, assaltos, mas de entrar bandido pela fronteira, além dessas pessoas que, obviamente, estão lá por fome. Sem dúvida. Nós temos crime organizado numa área que chama 88, que é uma área de garimpo que fica a 170 quilômetros da fronteira. E nós temos lá grupo organizado que se chama sindicato. E as pessoas sabem do que eu estou falando. E ali nós temos uma fronteira seca, uma fronteira que tem... ela é muito permeável, ela é uma fronteira que a gente pode atravessar, não tem mata, são savanas. Então, se pode atravessar com muita facilidade. E nós temos tido um aumento da criminalidade, nós temos um aumento de crimes transnacionais como tráfico de droga, tráfico de armas. É muito fácil passar com isso. E como eu te falei, como tem muita arma na mão das pessoas e as pessoas estão passando fome, elas terminam por levar essas armas para vender na fronteira ou passar para Boa Vista. E nós também temos uma BR-174 que ela é muito fácil de a gente transitar, eventualmente o tráfico transitar com armamento pesado e com drogas. Essa crise vem tudo junto, Vânia. Como o Irã acabou de colocar, há uma fronteira seca, vem o tráfico, vem o tráfico de armas, né? Inclusive, estamos discutindo também o tráfico de órgãos de pessoas, né? Isso tem sido matéria nos últimos, pessoas nossas que estão fazendo cirurgia do outro lado. Então, quer dizer, até isso está acontecendo. Então, esse acesso, essa acessibilidade permite todo tipo, e aí o brasileiro, o roraimense, as pessoas que escolheram Roraima para morar, estão sujeitas a essas questões. Por isso que essa discussão é muito importante do ponto de vista do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde. Então, essa é uma discussão mais ampla, não só no estado de Roraima. É uma discussão que cabe aqui na nossa casa, na Casa do Povo, aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigada. Até quero lhe parabenizar por esta discussão, por este momento que nós estamos vivenciando e abordando esse tema aqui juntamente com o deputado Irã, Vânia. Obrigada, deputado Carlos Andrade. Muito obrigada, deputado Irã Gonçalves. Obrigado, querido. Obrigado, Carlos. Carlos. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.